continua repercutindo essa questão que veio de Brasília logo no início aqui do Bandeirantes Acontece, ministro Fachin anulando as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Operação Lava Jato. Agora a gente faz contato com o advogado especialista em direito eleitoral no Brasil, doutor Alberto Rolo. Doutor, boa tarde. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes, obrigada por nos atender. Agora há pouco a gente conversava com o doutor Oséias da Viviana, desembargador aposentado do TJ de São Paulo. Ele deixou bem claro, explicou pra gente que isso não é uma absolvição. Mas, na avaliação do senhor, você acha que é possível, provável que o ex-presidente Lula esteja no cenário político de 2022, dispute as eleições? Boa tarde. Então vamos lá, boa tarde, cumprimento você e os amigos da Rádio Bandeirantes, e me parece que a posição do desembargador está correta. Não é uma absolvição, mas hoje o ex-presidente Lula está elegível. Por quê? Porque as decisões condenatórias foram anuladas, então hoje ele não tem mais nenhuma condenação. Agora, se a gente examinar a decisão tem 46 páginas, não é uma decisão simples, não. Ela é complexa e aborda vários aspectos jurídicos, uns mais fáceis, outros mais difíceis da gente entender, mas no final o resumo é hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aliás, parabéns para você e para todas as mulheres ouvintes. Obrigada. Então, hoje, dia 8 de março, Lula está elegível, porque no final o ministro Fachin diz o seguinte: anulo todas as decisões, os atos decisórios, essa é a expressão jurídica que ele usa, os atos decisórios que foram praticados naqueles processos. Aí ele menciona triplex do Guarujá, sítio de Atibaia e 2 ações envolvendo o Instituto Lula. Portanto, as condenações que existiam antes não existem mais. Então, hoje, você pergunta, ele está no cenário político? Hoje ele está no cenário político mais do que nunca. Agora, essa decisão vai ser mantida? Aí sim. Então, me parece, a decisão tem alguns problemas jurídicos, não é? Não sei se ela vai ser mantida lá no plenário do STF. Um problema que eu passo para o ouvinte, depois o ouvinte, essa decisão já está circulando aí nas redes sociais. Um problema que eu chamo a atenção do ouvinte é, o ministro Fachin anulou, por exemplo, vamos fazer um paralelo com uma construção, né, com um prédio. O ministro Fachin anulou as obras do primeiro andar, depois ele anulou as obras do segundo andar, aí ele vai lá no subsolo e anula o primeiro subsolo, mas não mantém as construções que estão embaixo. Ou seja, como é que eu posso anular um ato que veio depois e não anular um ato antecedente? Vamos traduzir para o juridiquês? Ele anulou os atos decisórios, as sentenças e fala em recebimento de denúncia, o que significa que os processos voltariam estaca zero. Mas ele diz que o juiz lá de Brasília, do Distrito Federal, pode aproveitar os atos instrutórios. Então me parece isso uma incoerência. Como é que eu vou aproveitar os atos instrutórios se ele anulou desde a denúncia? Então me parece que houve uma inversão aí. Então são vários problemas que o plenário vai ter que discutir. Pois é, doutor Alberto Rolo, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. A Sônia Bló está falando com o senhor, tudo bom? Tudo bem, Sônia. Nós estávamos falando, inclusive, com o doutor Oséias, que o pedido de suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro perde efeito com a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula. E eu queria saber do senhor a respeito disso. É isso mesmo, Sônia, você tem razão, e o desembargador, mais uma vez, está correto. A partir do momento que o ministro Fachin anulou todas as decisões lá da vara de Curitiba, não tem mais sentido você ficar discutindo se o Moro é suspeito ou não é. Não tem mais fundamento, necessidade jurídica de discutir se o Moro é suspeito ou não, era na época que era juiz, porque a decisão dele está anulada, ponto. Hoje a decisão dele está anulada. Então, o correto seria pegar as ações onde são discutidas, né, essa parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e arquivar, porque agora não interessa mais se ele é suspeito ou não, porque a decisão dele foi anulada como um todo, e não foi anulada pela eventual suspeição, foi anulada por incompetência de local, de território. Não é Curitiba, é Brasília. Doutor Alberto Rolo, é interessante que, inclusive abordamos esse assunto há pouco com o doutor Oséias. O próprio Fachin, na nota divulgada pelo gabinete do ministro, a nota tem um trecho em que está escrito o seguinte: embora a questão da competência já tenha sido suscitada indiretamente, esse indiretamente aqui é uma forçação, porque na verdade já foi abordada diretamente. É a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, o Fachin reconhece que em outras ocasiões, principalmente o caso do triplex, o Supremo foi chamado a se posicionar. É Curitiba mesmo? É Sérgio Moro mesmo? É a vara de Curitiba que deve tratar disso? E o Supremo disse sim. E agora ele concede um habeas corpus dizendo não há competência e, claro, a decisão será do plenário. Mas 7 anos depois do início da Lava Jato, essa decisão, contrariando decisões anteriores do Supremo, qual o fato novo que explica a guinada, particularmente do Fachin? É isso mesmo que a gente está pensando hoje, desde que a decisão foi publicada, né? Porque eu acompanho as decisões do ministro Fachin relativamente à Lava Jato e ele sempre foi um apoiador da Operação Lava Jato, né? Lá em Curitiba, sempre foi. Sempre defendeu a atuação, sempre defendeu a participação e as decisões jurídicas e as manifestações da força-tarefa do Ministério Público, ele sempre foi um defensor. Então agora, me parece que com essa decisão de hoje, né, ele está se contradizendo, ele está dizendo, está tudo errado porque a competência não era de Curitiba e sim do Distrito Federal. E aí essa posição, esse posicionamento não vai servir só para o Lula, vai servir para todos os réus que de alguma maneira estão envolvidos na Operação Lava Jato e que os fatos poderiam ter acontecido lá em Brasília, que é essa justificativa jurídica, né, fundamentação, como os fatos são em Brasília, então a competência é da Justiça Federal de Brasília. Então outros também se beneficiariam dessa decisão. Então não vai ser só Lula. A gente está falando do Lula, mas vai servir para outros também. Então, mas me chama a atenção, e aí para responder objetivamente, será que ele mudou de posição de uma semana para cá? Aliás, ele diz que o habeas corpus é do final de 2020, né? Dezembro de 2020. Então, será que de dezembro de 2020 para cá ele mudou radicalmente a posição dele? Então, essa é uma análise que a gente tem que fazer em relação a essa decisão de hoje. Mas me lembro também, e você está mencionando que essa decisão, esse questionamento sobre a competência territorial não foi de agora, embora ele diga, né, que indiretamente foi tocada essa questão, mas isso passou no Tribunal Regional Federal, lá do Rio Grande do Sul, da região, né, do Sul, depois no STJ, isso tudo foi argumentado lá pela defesa competente, defesa guerreira, e levanta os pontos que têm que ser levantados, e as decisões foram todas no sentido que a Justiça Federal de Curitiba, a 13ª Vara, era competente sim, que é exatamente o que você falou. Então por que ele mudou? Eu não sei, a gente vai ter que acompanhar daqui para frente, porque até agora ele era um defensor da Lava Jato, e agora por que ele está dizendo que está tudo errado, né? Para anular tudo é porque está tudo errado.